Deixa eu resumir um pouco os dados e as evidências que têm me chamado a atenção. No contexto atual brasileiro, há somente a terceirização de atividades meio. Esse projeto está propondo também a terceirização de atividades fim. E o que ocorre já no cenário atual e que deve ser intensificado se esse projeto passar. Segundo pesquisa do DIEESE, o salário dos terceirizados é cerca de 24% mais baixo. Mais de 90% das denúncias de trabalho escravo ocorre entre os terceirizados. E esses ainda trabalham em média 3 horas a mais por semana. Fora o fato de que a grande maioria também dos acidentes de trabalho ocorre entre os terceirizados. O índice é muito maior. Esse fator, por exemplo, de trabalharem mais, favorece a diminuição de vagas de trabalho. Isso implica em aumento da taxa de desemprego e não o contrário. Sendo os salários menores, a arrecadação do governo passa também a ser menor. E mais acidentes de trabalho geram mais custos para a Previdência Social. Sinceramente, não consigo entender como isso seria melhor para o trabalhador. É bom somente para o grande empresário, para as grandes corporações. São elas quem mais se beneficiam da terceirização. O pequeno empreendedor continuará contratando diretamente. A terceirização só faz sentido com um volume grande de funcionários. Se é mais barato para uma empresa contratar uma outra empresa com seus próprios funcionários, pagando inclusive pelo trabalho dessa empresa, por seu lucro, o que vocês acham que está ocorrendo? Dedução simples. O que ocorre é a diminuição marcante dos salários dos trabalhadores contratados pelas empresas terceirizadas. E é o que de fato mostram as estatísticas. E diminuição de salários com aumento de jornada de trabalho tende a produzir o quê? Maiores lucros para as empresas. Somente isso. Daí, convenhamos, é fácil também deduzir que isso implicará em maior concentração de renda e maiores desigualdades sociais, nas quais já somos muito bem classificados nos rankings internacionais. Aqui no DF, no governo do Distrito Federal, há atividades meio que são terceirizadas. Um exemplo que observo no cotidiano são serviços de limpeza, segurança e alimentação. Pelo que sei, aqui no governo do Distrito Federal, a empresa contratada para serviço de alimentação, por exemplo, ela está no poder, vamos assim dizer, há cerca de 40 anos. É uma máfia, não é muito diferente do que ocorre em nível nacional, desde JK, desde os anos 50, com as empreiteiras. Essa empresa de alimentação monopoliza o serviço há muito tempo. Parece não haver outra com o mesmo know-how ou que possa fazer concorrência a ela. Assim começa a pouca vergonha. Desse modo, cobram o que querem do governo. Para cada funcionário dessas empresas, o governo costuma pagar um valor muito maior do que eles efetivamente recebem. Ou seja, aqui no DF, se o funcionário recebe R$1.000 por mês, por exemplo, a empresa recebe do governo cerca de R$4.000 ou mais. É um custo muito maior do que simplesmente fazer concurso e contratar os funcionários desejados. Desse modo, uma série de recursos públicos simplesmente passa, sem concorrência, para a mão de monopólios de grandes corporações. São grandes corporações e monopólios tomando conta do governo. Isso resulta em uma maior concentração de renda, em um volume muito maior de recursos drenados para a corrupção sistêmica organizada. E a partir da aprovação de um projeto como esse, me parece, passa então a ser legalmente instalada no setor público. Fora o fato de que os funcionários dessas empresas são contratados na base da peixada, do QI, do que indica. Aqui no governo do Distrito Federal, na terceirização dessas atividades meio, não existe concurso, não existe qualificação. É tudo um grande jogo baseado no jeitinho brasileiro. Conheço muitas pessoas que querem entrar, que sempre chegam para mim, como é que eu faço para ser vigilante lá, para trabalhar lá na limpeza? Quem já está lá dentro fala, precisa conhecer o fulano de tal, eu conhecia o fulano que me indicou e tal. É sempre assim. É o patrimonialismo colonial a reinar da forma mais tosca. Quem é amigo do rei está dentro, quem não é, está fora. E aqui no governo do Distrito Federal, os serviços de limpeza, alimentação, segurança, são todos terceirizados. E essas empresas prestadoras estão todas nas mãos de alguns poderosos políticos locais. O nome disso, veja bem, é retrocesso. Muitos colegas me sugeriram leituras, principalmente da Confederação Nacional de Indústria, são textos bem escritos sobre toda essa questão. E a defesa é qual? A defesa é de uma maior produtividade, de que o capitalismo hoje está funcionando dessa maneira, com a questão da especialização das atividades, e que tendo maior especialização, empresas especializadas em atividade X, Y, Z, e isso de alguma forma teria que ser trabalhado com terceirização, haveria uma maior produtividade. E de que o nosso capitalismo está precisando disso, inclusive, para ter maior competitividade externa. Um exemplo que eu achei muito interessante de um artigo da Confederação Nacional de Indústria, estou linkando o artigo aí também, é de que uma empresa que vai construir um prédio, uma construtora,
para erguer o prédio, para fazer um prédio, ela teria de contratar prestadores de serviços especializados. E que aí o prédio fica muito mais barato e que fica muito mais viável de se construir esse prédio. E aí eu fico pensando, qual a relação disso com competitividade externa? Nenhuma. E nós queremos ter competitividade como? Exportando ou imitando o modelo chinês. Será que o modelo chinês e o indiano é o mais viável de se imitar? Porque lá eles de alguma forma estão tendo um crescimento muito grande porque há uma mão de obra muito desvalorizada, mão de obra escrava, semi-escrava. É isso que nós queremos para o nosso país? Crescimento econômico com esse tipo de custo, com esse tipo de efeito. Crescimento econômico com desvalorização da mão de obra, é assim, é isso? Com exploração absurda dos trabalhadores. Por que o trabalhador tem que ser o primeiro a ser sacrificado? Por que não fazer uma reforma tributária decente, como a que eu falei no vídeo anterior? Por que não fazer reforma agrária? Por que não valorizar o fortalecimento do mercado interno? Por que não valorizar o fortalecimento da nossa mão de obra, a qualificação? Por que simplesmente desvalorizar a mão de obra? Por que simplesmente aumentar a carga horária de trabalho semanal dos trabalhadores brasileiros? Por que simplesmente reduzir salários? Será que o caminho é somente esse? Será que o caminho é somente imitar o que tem de pior na China e na Índia? Será que a única maneira de conseguirmos alguma coisa para melhorar as condições de vida da nossa população é simplesmente imitando o que existe de ruim em outros países? Aí muitos vão dizer, mas é algo ruim que gera bons efeitos, que é o crescimento econômico. Mas será que esse não é um custo humano que talvez a gente pudesse evitar? Sim, eu entendo, desvalorização da mão de obra atrai capitais. Trabalho semi-escravo atrai capitais. Talvez taxação de grandes fortunas, taxação sobre heranças, façam com que ocorra uma certa fuga de capitais, mas tudo isso ajuda a promover a distribuição de renda, e distribuição de renda aquece a economia, fortalece o mercado, o consumo, o mercado interno.